Será que existe alguma vantagem nas fraquezas? Será mesmo possível tirar vantagem das fraquezas? Sou Paulo Drago, pastor da Igreja Batista do Ibis, Vila Velha, Espírito Santo. Em Atos, capítulo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, faz uma grande confissão diante de uma multidão empolgada que queria endeusá-los. Eles afirmam: nós também somos humanos como vocês. Isso é muito significativo, pois muitos de nós estamos interessados em proclamar muito mais a nossa espiritualidade do que admitir a nossa humanidade. Queremos negar que somos apenas mortais e tentamos aparentar super-humanos. Mas negar a nossa humanidade não é apenas infrutífero, mas é um desserviço a nós mesmos e a quem nós servimos. O fato é que Deus gosta de transformar fraquezas em força. Nesse contexto, não estou falando de pecados de caráter como ganância, presunção, etc. Falo aqui das limitações de sua vida que você herdou e não consegue mudar. Talvez seja uma limitação emocional, talvez são cicatrizes que você carrega lá da sua infância, pode ser características de personalidade ou temperamento, ou mesmo podem ser limitações que você tem no seu físico, ou questões de dons, talentos. Todos nós somos limitados por alguma coisa. Todos nós, sem exceção, carregamos o Evangelho, conforme afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:7, em vasos de barro. Lá o apóstolo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mesmo as limitações que Deus permite em nossas vidas podem se tornar uma bênção se formos honestos sobre elas. E quais então seriam as vantagens de nossas fraquezas, de nossas limitações? Será que existe de fato vantagem? Bem, de acordo com o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a primeira vantagem da fraqueza é uma maior dependência de Deus. O texto afirma: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando tomamos consciência de nossas fraquezas, de nossas limitações, nós dependemos muito mais de Deus. E é aí que Deus verdadeiramente age em nossas vidas. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Às vezes, esquecemos que encontramos maior poder justamente nas fraquezas. Geralmente, nós ficamos ressentidos por qualquer limitação que temos em nossa vida. Isso é normal. Nossa tendência é pedir a Deus para remover as nossas fraquezas, como o apóstolo Paulo também fez. Mas se Deus mostra a sua força nessas limitações, nessas fraquezas, por que removê-la? O fato é que muitas vezes Deus trabalha muito mais através de nossas fraquezas do que de nossos pontos fortes. Veja, por exemplo, a história de Deus usando Gideão para vencer os midianitas, lá em Juízes, capítulo 7. Deus escolheu o garoto mais jovem da família mais pobre em Israel.
Então, antes de Deus deixar Gideão ir para a batalha contra 135 mil soldados midianitas, Deus diminuiu o exército de Gideão para apenas 300 homens, o que dá uma proporção de 450 soldados midianitas para cada um soldado de Gideão. E por que Deus fez isso? Deus queria que Gideão confiasse exclusivamente nele para o sucesso. Juízes capítulo 7, versículo 2 diz: "E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou." Uma limitação, uma fraqueza na sua vida é uma oportunidade de confiar mais em Deus, deixá-lo trabalhar em você e através de você. E aí, toda a glória é dele. A segunda vantagem das fraquezas é que ela nos mantém humildes. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz: "Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar." Lendo este texto, podemos entender por que o apóstolo Paulo era um homem tão humilde. Veja, o apóstolo Paulo escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Foi o maior teólogo, evangelista e plantador de igrejas do Novo Testamento e ajudou a espalhar o cristianismo através do mundo conhecido naquela época. Mas era duro para Paulo se tornar arrogante diante de seus grandes feitos, porque ele sabia que tinha uma grande fraqueza, uma grande limitação, um espinho na carne, e isso o tornava humilde. Eu, pessoalmente, posso dizer como o apóstolo Paulo que me alegro em minhas fraquezas e limitações, porque elas me mantêm humilde, com os pés sempre no chão. E isso permite Deus agir em minha vida. A outra vantagem, das fraquezas é que elas nos ajudam a depender uns dos outros, a depender dos outros cristãos. Um dos perigos de sermos fortes é que isso nos leva a viver de maneira individualista. Deus, muitas vezes, permite fraqueza em cada um de nós, de maneira que reconheçamos a necessidade uns dos outros. Nenhum de nós sobrevive sozinho. Nossa humanidade exige interdependência. Isso produz comunhão e faz a vida muito mais significativa. Em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo recomenda: "Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo." Ou seja, nós cumprimos a lei de Cristo quando ajudamos uns aos outros e vivemos em comunhão. Isso é muito significativo e nós precisamos de refletir sobre isso. A última vantagem das fraquezas é que ela expande a nossa capacidade de abençoar outras pessoas. O apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, afirma: "Deus que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações." Se você quer ser semelhante a Cristo, significa que algumas vezes
outras pessoas vão encontrar cura em suas feridas, da mesma forma que encontramos cura nas feridas de Cristo. A dor nos sensibiliza para a dor dos outros. Se você nunca lutou com alguma fraqueza, possivelmente você não será sensível à luta e à dor dos outros. Nós nos habilitamos para ajudar os outros quando adquirimos a capacidade de sentir a dor deles. E isso acontece quando passamos por situações semelhantes. E também aqueles que estão lutando com suas dores e fraquezas e lutas acabam encontrando alívio quando percebem que outras pessoas também passam pelas mesmas dificuldades. Pessoas que negam suas lutas interiores, suas fraquezas, limitações, podem parecer irreais. Nossas fraquezas e falhas podem ser usadas para expandir a nossa capacidade para ajudar os outros. Deus nos ajuda nas tribulações, então, quando compartilhamos nossas lutas, Ele conforta os outros com o mesmo conforto que nos deu. Amém? Se você gostou deste vídeo, se abençoou a sua vida, comente aqui embaixo. Eu vou responder, vou interagir com você, vou também orar por você. Também torne-se um canal de bênção para outras vidas, compartilhando este vídeo com todos os seus contatos. Isso com certeza vai ser bênção na vida deles. Também deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Tudo isso fará com que mais pessoas sejam alcançadas por este projeto que é abençoar outras vidas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.